se a amizade com Deus não for uma questão de sorte, mas sim uma escolha? Hoje a gente vai mergulhar em como podemos, de propósito, cultivar essa relação. Uma jornada para entender como se aproximar de Deus de verdade. Olha só o nosso caminho de hoje. Vamos passar por 3 escolhas que são essenciais. Primeiro, a honestidade radical. Depois, uma obediência que nasce do amor. E, por fim, como fazer de Deus a nossa paixão, a nossa prioridade. Vamos nessa? Então, o ponto de partida é este. Um relacionamento com Deus não é algo que simplesmente acontece. É uma decisão consciente. Sabe, exige tempo, energia, assim como qualquer amizade de verdade que a gente valoriza na vida. Essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de um jeito muito direto. Ela basicamente coloca a responsabilidade e também a oportunidade na nossa mão. A profundidade da conexão com Deus depende do quanto a gente realmente quer e escolhe buscar isso. É algo poderoso para se pensar, né? Ok. A primeira escolha, o primeiro grande passo nesse caminho é a honestidade. E não é só ser sincero de vez em quando, não. É uma sinceridade radical. Sobre quem a gente é, com todas as nossas falhas, dúvidas e até os sentimentos mais estranhos. E o mais interessante é que não se trata de tentar parecer perfeito. Pelo contrário, Deus parece valorizar muito mais a autenticidade. Se a gente parar para pensar nos grandes amigos de Deus na Bíblia, nenhum deles era perfeito. Longe disso, mas todos eles eram transparentes. Eram de verdade. Pega o exemplo de Abraão. Quando Deus decide destruir Sodoma, ele não fica quieto. Não, ele vai lá, ele negocia, ele argumenta, ele desafia. Sabe, como quem conversa com um amigo. Um amigo muito poderoso, claro, mas ainda assim um amigo. E essa ousadia não foi vista como desrespeito, mas como um diálogo real. E Jó, então, no meio de um sofrimento que a gente nem consegue imaginar, ele não mediu palavras. Ele gritou sua dor, sua confusão, sua amargura. E o resultado? No final, Deus o defendeu. Defendeu justamente por causa dessa sinceridade toda, enquanto criticava os amigos dele por suas palavras piedosas, mas falsas. Isso aqui é intimidade pura. Moisés foi direto ao ponto. Não era arrogância, era a honestidade de alguém que sabia que dependia totalmente da presença de Deus. Era uma conversa de amigo para amigo, tipo, olha, eu não vou a lugar nenhum se o senhor não for junto. A conclusão é clara, né? Deus não está interessado em frases prontas, naquelas coisas que a gente acha que deveria dizer. Ele prefere a autenticidade, mesmo que pareça audácia. É a grande diferença entre uma religiosidade de fachada e uma amizade de verdade, que é construída na base da transparência. Certo. Com essa base de honestidade bem estabelecida, a gente pode seguir para a segunda escolha, que é obedecer a Deus. Mas, calma, não é do jeito que a gente costuma pensar. É uma obediência que vem do amor, da confiança, não do medo ou da obrigação. Pensa assim, nesse contexto, obedecer é a nossa maneira de dizer obrigado por tudo que Deus fez. É como confiar num guia experiente numa montanha. A gente segue as instruções dele não por medo de cair, mas porque a gente sabe que ele conhece o melhor caminho e que é o nosso bem. Esse ato de confiança é o que fortalece a amizade. O próprio Jesus foi super direto sobre isso. Ele ligou a obediência à amizade. Ao seguir o que ele nos orienta, demonstramos nosso amor de um jeito muito prático e nos mantemos perto dele. Agora, para pensar nesse número. 30 anos. O que será que Jesus fez durante 30 anos, antes de começar o ministério dele, que agradou tanto a Deus? A Bíblia quase não fala nada sobre esse período. E aqui vem a resposta, que é surpreendente. 3 décadas de uma vida que agradou a Deus se resumem a uma simples obediência aos seus pais aqui na Terra, nas coisas do dia a dia. Isso mostra o quanto Deus valoriza os pequenos atos de obediência que a gente faz por amor, talvez até mais do que grandes sacrifícios. E isso nos leva direto para a terceira escolha, que é fundamental. Há de valorizar o que Deus valoriza. Desejar a amizade com Ele acima de qualquer outra coisa. É sobre alinhar as nossas paixões com as dele. Amigos de verdade fazem isso, certo? Eles se importam com o que é importante para o outro. E a maior paixão de Deus é a redenção das pessoas. Então, ser amigo de Deus significa se importar com as pessoas ao nosso redor, compartilhando a sua mensagem de esperança. Olha só a paixão com que Davi expressou isso. Ele desejava a presença e o amor de Deus mais do que a própria vida. Dá para imaginar essa intensidade?
É esse tipo de desejo que Deus valoriza demais. E o apóstolo Paulo? A mesma coisa. Conhecer a Cristo era a prioridade número 1 dele, o que movia a vida dele. Não era só mais um item na lista de tarefas, era a ambição que guiava tudo o que ele fazia. E é por isso que ele foi usado de uma forma tão incrível. E assim a gente vai juntando as peças. Honestidade, obediência por amor e paixão por Deus, tudo isso se une para formar a base de uma amizade de verdade, profunda, com Ele. Então, a mensagem central é essa, e vale a pena repetir. Essa amizade não acontece por acaso. Ela precisa ser buscada. É uma escolha diária, um esforço consciente de se aproximar. E essa escolha é de cada um. Então, só para resumir, aqui estão os pilares. Primeiro, a escolha de ser totalmente sincero, mesmo com os sentimentos mais difíceis. Segundo, a escolha de obedecer por amor e confiança, não por medo. E terceiro, a escolha de desejar a Deus acima de tudo. E por que tudo isso é tão crucial? Porque no final das contas, como diz essa citação, essa é a relação que vale mais que tudo. É a única coisa que vai durar para sempre. Então perder isso é perder o que há de mais importante na vida. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Não um plano gigante para o futuro, mas algo bem prático. Quais escolhas, pequenas mesmo, podem ser feitas hoje, agora, para cultivar essa amizade? A decisão é pessoal,